Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao novo episódio do podcast Fala Fisco, uma produção do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf, que representa os servidores da Secretaria da Fazenda do nosso estado. E claro, fica aqui o convite. Continue com a gente no Fala Fisco. Aproveita e se inscreve no nosso canal. Curta, comente, compartilhe esse conteúdo com quem também se interessa por esses assuntos. E o tema de hoje é demais interessante: o custo da sonegação fiscal na reforma tributária. Repetindo, o custo da sonegação fiscal na reforma tributária. Para abordar o assunto, nosso convidado é Ivanildo França, diretor jurídico e econômico tributário do Sintaf. Seja muito bem-vindo, Ivanildo, ao nosso Fala Fisco. Tarcísio, agradecer a oportunidade de poder falar aos ouvintes deste podcast sobre um tema que tanto se faz necessário que o cidadão comum, em geral, possa ter noção efetivamente dos efeitos da sonegação na reforma tributária. E a gente vai falar sobre esse tema, lembrando que você, na edição do dia 22 agora de maio, teve um artigo publicado falando desse tema. A gente vai já abordar. Quem também está aqui conosco, presente, é o diretor de organização do Sintaf, Carlos Brasil. Uma alegria tê-lo conosco, Carlos. Obrigado, Tarcísio. Obrigado, Ivanildo. É uma satisfação mais uma vez estar aqui. Eu gostaria de saudar os que assistem nosso podcast, abraçar os fazendários do Ceará que patrocinam este espaço, que proporcionam essa discussão em torno da coisa pública, né? Na verdade, a gente tenta linkar aqui as discussões não só tributárias, mas que afetam a coisa pública e, por consequência, interessam a sociedade cearense. É como o Ivanildo estava falando agora há pouco, tudo gira em torno do que é fiscal, do que é tributário, está inclusive na Constituição, não é isso? Perfeito. Saúde, educação, tudo gira em torno de... Perfeito, Tarcísio. O artigo 167 da Constituição traz que ele veda, a Constituição veda a vinculação de receita tributária com alguns gastos, mas excepciona o gasto que pode ser vinculado à saúde, à educação e com a administração tributária. Isso. Quer dizer, o que a gente discutir aqui no Fala Fisco está dentro do escopo. Sim, perfeito. Pois é, e a gente vai começar aqui falando do nosso querido entrevistado Ivanildo França, destacando que ele é bacharel em Direito, servidor da Secretaria da Fazenda do Ceará, Cefaz, além de ser o diretor jurídico e econômico e tributário do Sintaf. Bem, reforçando o tema de hoje, o custo da sonegação fiscal na reforma tributária, eu queria começar, Ivanildo, pedindo a você uma coisa. Todo mundo tem uma ideia do que é sonegação, está no senso comum, mas nem todo mundo sabe o quanto ela prejudica a sociedade. Então nos explica que diabo é sonegação e por que ela é tão ruim. Perfeito, Tarcísio. Regra, já quando a gente fala de sonegação, às vezes você tem no senso comum, se tem até uma ideia de que a sociedade, de maneira geral, até apoia a sonegação como uma forma de defesa do contribuinte, que ele se opõe ao Estado. Mas o que poucos percebem é que a sonegação, na realidade, é o desvio de verba pública. A gente precisa compreender que o Estado, ele não tem, vou falar aqui como você falou aí o que diabo é isso, né? Vou trazer, o Estado, ele não tem um pé de dinheiro que floresce à noite e ele faz a colheita de manhã. Na realidade, as verbas públicas vêm dos tributos para que ele possa implementar as políticas públicas de maneira geral. Então, ao sonegar, o contribuinte, ao sonegar o tributo, na verdade, ele está desviando verba pública. A diferença é que ele está desviando antes mesmo de ingressar nos cofres públicos. Isso é crime. Por isso que a legislação prevê que é crime a sonegação, ele é crime, certo? É crime. Então, ao sonegar, o contribuinte que deixa de recolher o tributo devido, por qualquer que seja a forma, ou seja, ao sonegar, ele está desviando, precisa a gente ter essa consciência que ele está desviando verba pública, ok? Então, a sonegação nada mais é do que desvio de verba pública praticado por um particular. Quem? Aquele que deveria recolher aos cofres públicos os impostos, os tributos devidos. A esse respeito,
Você publicou nessa edição do Diário do Nordeste, que a gente se referiu agora há pouco, um artigo cujo título é Reforma Tributária e Sonegação. Ameaça silenciosa. Talvez não tenha sido esse o título que estava lá, mas ele estava implícito. Quando lá você traz dados que consideramos bombásticos. A sonegação é um rombo silencioso que vai impactar a implementação de políticas públicas durante 48 anos. Nós estamos falando de algo que é extremamente danoso, isso no bojo de uma reforma tributária. Explica para a gente. Pois bem. Veja, Tarcísio, na reforma tributária ela traz alguns princípios. Então, ela institui lá o princípio da neutralidade e o princípio da simplicidade. Até aí, mas isso olhando para o contribuinte. De fato, a reforma tributária aprovada, ela traz para o contribuinte a simplicidade, porque ele simplifica o que hoje é esse emaranhado tributário para o contribuinte. E a simplicidade? Isso é a simplicidade. E o princípio da neutralidade é que a forma que hoje está em vigor, ela interfere muito nas decisões, na tomada de decisão do contribuinte, que tipo de negócio. Por exemplo, mesmo que o contribuinte tenha a base de cliente, de consumidor dele, seja no Ceará, mas hoje, de repente, para ele, seja interessante ele se instalar lá no Piauí, porque do ponto de vista tributário é mais vantajoso para ele. Então, o princípio da neutralidade é dizer o seguinte: o contribuinte, onde você vai precisar para decidir o seu negócio, a forma da tributação vai interferir o mínimo possível na sua decisão. Então, independente dele estar situado no Ceará, em São Paulo ou em Pernambuco, o que ele vai se submeter do ponto de vista tributário vai ser a mesma regra e a mesma tributação. Esse seria o princípio da neutralidade, certo? E uma outra é que a reforma tributária muda o princípio do tributo da origem para o destino. Ora, ao mudar da origem para o destino, o que é que ele está dizendo com isso? A reforma tributária traz como regra que, a partir da implementação da reforma, a tributação vai ser do destino de onde está localizado o consumidor. Certo? Mas aí, isso é o que a gente diz e é verdade, mas para isso ocorrer, criou-se uma regra transitória de distribuição dos tributos, da reforma tributária, que vai de 2029 a 2077. Veja, vai de 2029 a 2077. Vamos explicar de novo aí, de forma bem didática, o que é isso que vai de 2029 a 2077? O que é isso? Vamos lá. E aí, para falar disso, que é a regra de transição, e aí preciso voltar um pouquinho e falar, na reforma tributária você tem duas regras de transição. Tá? Você tem a regra de transição do regime antigo para o novo, que é saindo do ICMS para o IBS, no caso dos tributos estaduais. Vou falar aqui sempre em relação aos tributos estaduais, quando estamos falando de estado, certo? Porque tem também a CBS, mas saindo do ICMS e do ISS, que é municipal, para o IBS. Então, nessa transição de regime antigo para o novo, vai impactar um pouco em relação ao contribuinte, porque ele vai ter esse período na verdade, a partir do próximo ano de 26 já começa a alíquotazinha teste de 0,1% de IBS, aí vai até 2028 e 2027 e 28, 0,5% para o estado, 0,5% do município. Mas tudo isso ainda, aí ele vai pegar esse período até 2032, o contribuinte, nessa transição de regime antigo para o novo, ele vai até ter mais uma certa complexidade, que ele vai ter que atuar com o antigo e com o novo. Mas a partir de 2033, então em dezembro de 2032, acaba o ICMS, deixa de existir o ICMS, e a partir de janeiro de 2033 passa a existir tão somente o IBS. Ok. Ora, como a lógica da reforma tributária é sair da tributação da origem para o destino, você imagine, até para a gente entender o porquê dessa transição, você imagine
Você tem um estado como São Paulo e muitos dos municípios de São Paulo que são estados eminentemente produtores. Produtores. Quando muda a lógica com o IBS da origem para o destino, o que vai definir para onde vai o dinheiro agora do tributo vai ser onde está localizado o consumo e não a produção. O consumo, e não a produção. Então você imagine se de repente em 2033, quando encerrasse o ICMS e começasse o IBS, aqueles estados e municípios que eram estruturados com a tributação que nós acabamos de falar, da importância da tributação para as políticas públicas, implementação, esses estados de repente se vissem. Você tinha uma arrecadação, uma receita X e de repente você ia passar para muito pouco de X, porque a produção, o maior receita dele vinha da produção porque ficava parte na origem. Então, aprovou que a lógica é essa de tudo para o consumo, onde está localizado o consumidor, mas criou-se um longo período, não sei se eu posso chamar de longo ou muito longo, né, que vai de 2029, na realidade, até 2077. De 48 anos. De 2029 até 2032, você já vai ter o IBS, mas ainda tem um pouco de ICMS. E a partir de 2033 até 2077, é só o IBS. É quando já está valendo mesmo. Está valendo mesmo. Então, todo esse período, o IBS ainda não vai ser todo do destino. Não vai ser todo do destino. Ele ainda ele vai continuar 2033, partilhado, boa parte, 2033, 90% do que se arrecadar com o IBS. Esses 90% vai ser partilhado entre origem e destino, tendo como regra, a regra vai ser a proporcionalidade a receita mediana, a receita mediana de um certo período, a receita mediana que vai definir qual é o pedaço de cada desses 90% de 2033, qual é o pedaço de cada estado e de cada município. De cada estado e de cada município. Então, mesmo que o estado do Ceará seja um estado extremamente consumidor, tenha muita operação de consumo, não quer dizer que toda aquela tributação do consumo vai vir nesse período, não vou nem chamar desse primeiro momento, porque vai até 2077, né? Então não é nesse primeiro. É uma geração toda, né? É uma geração. Então vai continuar sendo partilhado a partir de 2033. E aí ele vai reduzindo essa partilha até 2077. A partir de 2078 é que efetivamente, se é que eu posso dizer isso, porque de 2077 ainda tem um pedacinho que ainda fica numa transição até 2097, muda a regra, mas ainda vai até 2097. Será que estaremos lá, né? Que eu espero que lá ainda esteja trabalhando, né, em 2097. Pois bem, então nesse período até 2077, a forma utilizada como distribuição é olhando para trás. Significando dizer eu vou olhar para trás dizendo o seguinte, a receita mediana, e qual é a receita mediana? Que aí, se não mudar, é o que está proposto no PLP 108, que está no Congresso para ser aprovado, e lá a proposta é que essa receita mediana vai ser apurada com base na arrecadação e mais alguns fundos, mas preponderantemente o que vai pesar mesmo é a arrecadação de ICMS e para os municípios ISS e os repasses que os estados fazem dos 25%, mas, olhando para o ICMS, a mediana da arrecadação proporcional da arrecadação de 2019 até 2026, faz-se essa média a nível nacional e aí define a proporção, qual é o percentual do todo arrecadado nesse período de ICMS, qual é o percentual de cada ente federado. Esse percentual é a receita mediana, que aí vem aqueles 90% que nós estamos falando, que a partir de 2033 será distribuído com base nessa mediana, é que vai ser o pedaço do bolo de cada ente federado. Não dá para rolar uma distorção. São Paulo é diferente de um Piauí, o Ceará é diferente do Rio Grande do Norte. Com essa nova configuração, esse trânsito ele é bem equilibrado, ele é real,
em Brasil? Como é que fica a história do destino? Na verdade, efetivamente. Na verdade, o sentimento é de que irá perpetuar, porque são mais de 50 anos a transição. A transição como um todo, nós estamos falando Você irá retratar o momento 48, né? E irá perpetuar aquela situação por alguns longos anos. E dentro dessa fase, né, a posterior, as distorções poderão aparecer a depender de como se comportará as economias estaduais, dos entes federados e dos municípios, né? Os entes subnacionais, né? Sobre a questão dos quase 50 anos, em que isso implica em sonegação, fale mais sobre isso aí, Ivanildo. Veja. Acende um alerta muito forte sobre a questão da sonegação, que a gente sabe que é crime. Então, como é que vem uma reforma que deseja tornar tudo mais justo, mais equânime, e de repente a gente vê uma possibilidade de... Na realidade, você veja assim, a reforma, para lógica que ela foi criada, ok. O que a gente não pode descuidar, a gente olhando para o presente. A gente não pode achar que a reforma vai resolver tudo. Como essa transição, como falei, que gera essa forma de distribuição direta, que vai até 77, mais um pouquinho da distribuição da reforma, transição, vai até 2097, mas olhando para o efeito da sonegação, seria essa transição que vai até 2077, ou seja, por 48 anos, a partir de 2029, pelos próximos 48 anos, certo? E por que é que se diz, ou que a gente falou, que a ameaça silenciosa da sonegação, os efeitos dela na reforma tributária, é uma ameaça silenciosa. Veja, a sonegação é um crime, como você falou, que é um crime, que sempre foi de grande impacto, né, e de grande prejuízo à sociedade em geral, porque ele sempre, ao não entrar, como disse no início, ao não ingressar receita nos cofres públicos, você precisa compreender que aí eu prejudico a implementação de políticas públicas. Isso? A cada real a menos, eu brinco sempre, Tarcísio, que às vezes a gente fala que, mas é só, a sonegação foi só ali eu vou usar bem singelo, só de R$1.000, não é nada. A arrecadação do Estado é 1 bilhão e 800, 2 bilhões. Eu sempre digo o seguinte, olha, R$1.000 diante da arrecadação de 2 bilhões realmente não é nada. Mas vai perguntar para o cidadão que está no interior, lá na minha Cachoeira dos Índios, né, Brasil? Lá no pé da serra, lá em Cachoeira dos Índios, de que quando chega no mês de setembro, ele não tem onde pegar água. A água que ele pega é quando chega lá um carro-pipa que custa R$300 para entregar água a ele lá. E muitas vezes esse abastecimento é cortado porque falta o pagamento desses R$300. Vai perguntar para esse cidadão se aquela sonegação de R$1.000 não fez falta. É muito ou é pouco. Pergunta para ele se é muito ou se é pouco, né? Então essa questão, às vezes, a pessoa define a questão do muito e do pouco. Portanto, uma sonegação de R$1 hoje, e a sonegação, historicamente, sempre prejudicou. Mas ela sempre prejudicou aquele valor sonegado hoje. Então, se deixa de recolher R$1.000 hoje, é extremamente prejudicial? Porque deixou de entrar nos cofres públicos hoje R$1.000, que podia ajudar nas implementações das políticas públicas, e não ingressou. E isso causa um prejuízo, tem um efeito danoso. Essa é a regra geral. Só que, nesse período de transição da reforma tributária, R$1 sonegado, hoje, esses R$1.000 sonegados, hoje, além dele ter esse efeito que sempre teve hoje, porque é um dinheiro a menos para a implementação das políticas públicas, ele certamente vai gerar um efeito ele vai ter um efeito potencializado de frustrar receita pública. Então, R$1.000 arrecadado, sonegado hoje no estado do Ceará, ele vai gerar um efeito, nesse período de 48 anos, certamente aí centenas ou milhares de R$1.000, né? O efeito dele. Por quê? Porque esse R$1.000, a gente está usando aqui do R$1.000,
arrecadado, que deixou de ingressar nos cofres públicos hoje, dá lá uma fraçãozinha menor no estado do Ceará, naquela receita mediana. Uhum. E como é com base na receita mediana que o estado do Ceará vai receber o pedaço dele do IBS durante um bom pedaço, né? Porque em 2033, 90% do arrecadado é distribuído dessa forma. E a partir de 2044, vai reduzindo esse percentual à proporção de 1,45 avos desse. Então vai em 2033, 90%, 2034, 88%. E esse valor, que é a maior parte da receita da arrecadação, ele vai ser distribuído com base naquela receita mediana de hoje. Então, R$1.000 que foi sonegado hoje, deixar de ingressar nos cofres públicos hoje, além dele ter o efeito que sempre teve danoso, que é R$1.000 a menos hoje, ele vai passar 48 anos gerando receita menor para o Estado. O que é que isso impactaria, por exemplo, no Ceará? Veja, em números absolutos, nós não temos como definir, até porque a gente não tem a ideia do valor como um todo e das outras receitas. Mas o que a gente pode afirmar, o que eu posso afirmar é que ele impacta qualquer real que deixa de ser arrecadado hoje no estado do Ceará, nesse período que vai até o final de 2026, ele vai ser potencializado porque ele vai impactar numa receita menor. Uhum. Então, só se teria ideia se você conhecesse os números e no futuro, comparando período a período, aquele valor que mais é certo, podemos afirmar. Isso a gente pode afirmar, que a sonegação de hoje, ela impacta negativamente na receita. O ingresso de receita menor em razão disso. Porque essa foi a forma adotada pela reforma para fazer essa distribuição. E aqui, não é discutindo do ponto de vista o que é que está certo ou errado, que é o melhor. Foi um método utilizado, portanto, gera esse efeito. O Sintaf está fazendo esse alerta, mas a sociedade como um todo, a Secretaria da Fazenda tem ideia desse risco que corre? Que o Estado corre por deixar de arrecadar esse tanto todo por 48 anos, 50 anos? Olha, Tarcísio, a Secretaria da Fazenda como um órgão arrecadador, veja, eu tô afastado porque eu estou à disposição como diretor jurídico do Sintaf, então eu estou afastado das atividades internas, mas o que eu espero e quero crer que sim, até porque faz parte da nossa atividade como Secretaria de Fazenda, certo? Então, a gente precisa estar atento a isso, se, de fato, e que inclusive a Secretaria da Fazenda tem um programa, tem sido divulgado, tem um programa sobre a reforma tributária, né? Implementou o programa, tenho visto anunciado viajando pelo Estado, e eu quero crer que isso faça parte, digo para você, eu não conheço o programa como todo, mas eu quero crer que isso faça parte da gestão tributária, esse cuidado, esse encaminhamento, porque é preciso ter esse olhar. É preciso ter esse olhar. Agora, mudando o foco, mas ainda dentro do tema, né? A pergunta para o Brasil é a seguinte: os agentes do fisco dos diversos estados estão discutindo, se mobilizando e até negociando a criação da lei orgânica do fisco, já que essa previsão está na reforma tributária. Aqui no Ceará, a previsão da lei orgânica da administração fazendária, a LOAF, já foi aprovada há pouco mais de 10 anos, né, na Assembleia Legislativa do Estado, e é hoje a principal pauta, principal luta do Sintaf. Mas não é uma luta corporativa, nós sabemos disso. E a gente tem feito questão de dizer que isso aí é o Estado, é a sociedade. Para quem está em casa nos assistindo, meu amigo Brasil, como é a aprovação de uma lei orgânica que combate problemas como esse que o Ivanildo está trazendo da sonegação, e por que é que ela é importante para a sociedade? Nós temos que lembrar que a reforma tributária, ela visou muito, e aqui como já foi dito, a questão da neutralidade, a questão da regressividade dos tributos, no sentido de que precisaria melhorar o ambiente de negócios. As classes empresariais
teriam que despender menos tempo com as suas consultorias tributárias e mais tempo no seu negócio. E assim, acreditamos que a reforma irá simplificar em grande parte o arcabouço jurídico e a forma de arrecadação. Bom, por outro lado, também temos outro pilar, que é a questão de você simplificando, você também está proporcionando uma oportunidade de desenvolver o país como um todo, no sentido de que você vai gerar mais empregos, você vai desburocratizar tudo. O que precisa ser, e aqui é o papel do sindicato, o que precisa ser lembrado também, é que para esse modelo funcionar é preciso que tenha um serviço público atuante e fortalecido, né, na pessoa dos fazendários do Brasil. Né? Nós temos que fortalecer a administração fazendária para que possamos, né, auferir resultados, né, nas questões mais afeitas ao fisco, a arrecadação, né, a boa aplicação dos recursos, né, a administração dos diversos tesouros estaduais e municipais. Então é importantíssimo que também se fale em administração fazendária. E para o ouvinte, a administração fazendária é um conjunto de direitos e garantias para que nós tenhamos um órgão fortalecido. Não é somente do ponto de vista do servidor como profissional, mas também como órgão. Né? O órgão que precisa ter independência, precisa ter autonomia, para que possam estar preparado para os desafios que aí virão nesses longos 48 anos que teremos aí pela frente. Então é preciso também prover a máquina de infraestrutura necessária e ver também o homem, no sentido de treiná-lo, né, de realizar concursos para que possamos, né, enfrentar esta mudança, que é uma mudança talvez só comparável à década de 60, né, quando foi a criação do Código Tributário Nacional. A lei orgânica da administração fazendária, ela prevê também pessoal. A gente estava comentando agora há pouco que São Paulo, que diversos estados estão abrindo 200 vagas, o Piauí está abrindo vaga, Pernambuco, Pará, mas não está tendo concurso aqui. Alguns estados já... O concurso público está também dentro dessa... Não está dentro do arcabouço jurídico já aprovado, no que se chama popularmente de reforma tributária. Não há imposição de realização de concurso pelas diversas administrações fazendárias ao longo do país. Mas alguns estados já estão se antecipando e estão realizando ou publicando editais ou já se preparando para a realização de concurso. O fato é que o servidor público, de maneira geral, ele hoje é envelhecido. Isso aí a gente não precisa ir à academia para a gente ter essa noção. E é preciso renová-lo. E é preciso prestigiá-lo. A Cefaz está precisando em torno de quantos novos servidores por meio de concurso hoje? Em 2015, eu posso lhe dar números. Em 2015, nós tínhamos algo em torno de 1.500 servidores ativos. Hoje, né? E hoje? Com a idade média bem menor do que hoje. E hoje nós temos algo em torno de 1.000 a 1.100 fazendários no estado do Ceará. E lembre-se que boa parte deles já pode se aposentar, porque já complementaram as condições necessárias, né? E nós não estamos hoje em número menor, porque foi realizado um concurso público, acredito, na gestão 2021, da secretária 2021. Fernanda Pacobaíba. Meu amigo, duas coisas importantes. A LOAF, que é a lei orgânica, ela não é corporativista, ela não é para defesa de servidor, mas para políticas públicas, para uma Cefaz que esteja mais próxima das pessoas, sabe, do bem-estar das pessoas. E a outra é que nessa luta pela LOAF, pela lei orgânica,
as entidades fazendárias estão juntas. E isso dá um peso muito forte. É isso? A verdade, a gente tem que ter sempre por ideia de que a LOAF, na verdade, é para o órgão. Para fortalecer a administração fazendária. Para fortalecer a administração fazendária, o que, para os que nos ouvem, não estão muito afeitos com a linguajar, a Cefaz, as Secretarias de Fazenda e as Secretarias de Finanças Municipais. Então, na verdade, a previsão que existe da lei orgânica da administração, ela tem um caráter nacional. Ela vai dar lá as regras de maneira mais genérica. E cada um dos estados terão que fazer o dever de casa, que é de acordo com seus interesses, de acordo com seus valores, publicar as suas leis orgânicas de administração fazendária. Nós já temos um exemplo muito concreto do que é uma lei orgânica da administração fazendária, por exemplo, no estado do Pará, que já publicou a sua modernização agora. Recentemente também estivemos no Rio Grande do Sul. Então a gente espera que no estado do Ceará a gente consiga em tempo hábil, né? Porque os tempos são longos, mas o início está previsto já para 2026, né? A implantação. A partir do próximo ano já começa a ter a receita de então nós precisamos, 2027, 2028, né? Nós precisamos preparar a casa e precisamos incorporar esse sentimento de que os fazendários hoje se confundem até com a casa, porque se nós queremos ter autonomia e se nós queremos realmente desempenhar um bom papel, nós temos que vestir a camisa da casa, não só como sindicato, como gestor ou como funcionário lá, nosso colega que está lá no posto fiscal, lá em Campos Sales. Somos todos fazendários, é isso que precisamos entender. E nós estamos encaminhando aqui para o fechamento da nossa conversa, Ivanildo. Muito obrigado por sua participação, trazendo um tema tão palpitante. Eu queria que você fizesse uma espécie de síntese, de resumo dessa ameaça silenciosa representada por uma sonegação que durará cerca de 50 anos. A palavra é sua. Pois bem, Tarcísio. Nessa síntese, só fazer uma observação que deixei de fazer no momento que falei aí desse emaranhado de distribuição, é que para os contribuintes, esse emaranhado não conta, isso é interno, é a forma de distribuição, é meramente financeira, é o conselho gestor que vai gerir isso. Para o contribuinte, para ele realmente vai ser muito simples, ele apura, independente e com detalhe. A partir de então, com a implementação do IBS, o contribuinte não vai ser mais contribuinte nem do Ceará nem de São Paulo. Ele vai estar sediado no Ceará, mas ele não vai ser contribuinte do Ceará. Ele apura o que deve, independente para onde ele vendeu, recolhe para o conselho gestor, e a partir dali ele cumpriu o papel dele, e aí todo esse emaranhado que nós falamos aqui, desses 50 anos de transição, aí é problema do próprio Estado, via conselho gestor, que vai administrar isso. O contribuinte, só para não assustar aqui os contribuintes, certo? Então, o IBS realmente simplifica a sobremaneira para o contribuinte. Vai ser bom, de uma maneira geral? Do jeito que está aí a configuração, do jeito que está posto? Olha, eu acredito que sim. Por quê? Porque como o Brasil colocou, veja, você diminui o custo tributário para os contribuintes. Ainda lembro, falei que está afastado, mas uma vez, numa reunião de uma empresa de fora, de um estado vizinho que estava participando, veio participar aqui, estava instalando um centro de distribuição aqui, e ele, na hora, lá na reunião, ele abriu uma câmera que ele tinha e mostrou. O estado vizinho, está aqui, a sede da minha empresa aqui é um prédio de 6 andares. Está aqui, ó. O andar 5 e 6 é só o pessoal cuidando da questão tributária. Esse aqui é o setor da questão tributária, que é os tributos destinados para o Rio Grande do Norte, esse aqui para o Ceará. Então, o custo tributário, não o custo do tributo em si, o custo tributário para ele fazer essa gestão tributária, então sempre foi muito alto e muito reclamou. E a ideia da reforma tributária é tirar esse custo tributário dos contribuintes. Então, eu sou um entusiasta da reforma. Isso precisa ser analisado, no final das contas, quem vai
se todos os estados vai ser igual, se vão sair perdendo. A gente precisa cuidar, por exemplo, enquanto Ceará, olhar para o presente, né? Como disse, para evitar a sonegação. Precisa estar atento a isso, extremamente atento. Redobrar os cuidados, porque o efeito é mais danoso do que só o que era antes. E para que com isso a gente possa não perder receita no futuro pelos próximos 48 anos. Agradeço demais a sua participação no Fala Fisco. Você que está nos assistindo, nosso muito obrigado pela valorosa assistência. Brasil, muito obrigado também. Obrigado também, Tarcísio. Agradecer mais uma vez aos fazendários do Ceará que proporcionam, né, que a gente tenha esse espaço aqui. Agradecer ao Sindicato dos Bancados do Ceará, que é onde está sendo produzido, a todos que compõem a comunicação do sindicato. E um grande abraço a todos. Até então, o nosso próximo episódio do Fala Fisco, podcast do Sindicato dos Fazendários Sintaf. Até lá.